Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós católicos estamos celebrando a festa de dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. Filipe, nascido em Betsaida, foi primeiramente discípulo de João Batista, depois seguiu a Cristo. Tiago, primo do Senhor, filho de Alfeu, governou a igreja de Jerusalém e escreveu uma carta. Levou uma vida de muita austeridade e converteu muitos judeus à fé. Recebeu a coroa do martírio no ano 62. Esses dois apóstolos possam interceder por cada um de nós, para que nós possamos ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. E se for preciso derramar o sangue que nós derramamos. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 6 até o 14. E hoje há eu não diria que uma discussão, mas Jesus está esclarecendo Filipe a respeito da união de Jesus com o Pai. Porque Filipe fala com Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. É preciso lembrar que os apóstolos ali já estão na última ceia, porque esse capítulo 14 do Evangelho de São João corresponde à última ceia. São os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João. Eles estão ali nesse clima de despedida. O Evangelho começa Jesus falando para Tomé que ninguém vai ao Pai senão através dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E interessante que, diante disso, Filipe olha para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Eles ainda não tinham aquela compreensão
da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ainda estavam fazendo essa caminhada, embora eles estejam aqui nesse contexto da última ceia. Então Jesus agora fala com eles, com o Filipe no caso. Filipe, quem me viu, viu o Pai. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus volta àquela questão que é crucial para todos nós católicos que cremos na Santíssima Trindade. Um Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito importante, meus irmãos, que nós católicos estejamos firmes neste ensinamento. Senão nós poderemos entrar numa confusão muito grande em relação à questão de Deus e até mesmo no que diz respeito à Igreja Católica. Porque, como eu já venho dizendo para vocês, dizer que nós cremos em Deus é muito fácil. É muito fácil. Qualquer pessoa, independente dela ser católica, dela ser evangélica, protestante, dela ser das religiões naturais que existem por aí, tantas religiões, ainda mais aqui no Brasil. Se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas, você crê em Deus? Eles vão dizer, eu creio em Deus. Mas eu sempre estou trazendo essa questão para que vocês possam realmente, cada vez mais, entender o mistério da Santíssima Trindade. Crer em Deus, qualquer religião vai dizer que crê. Mas quando entra no mistério da Santíssima Trindade, aí nós vamos ver que há uma grande diferença. Crer em Deus, todo mundo crê, menos os ateus. Mas quando nós vamos aprofundando, baseado na revelação que Jesus nos trouxe, aí nós vamos ver que Deus não é somente o Pai, e para um entendimento nosso, aquele que cria, que está lá no livro do Gênesis, nós vemos Deus criando o céu, a terra, o mar, e aí para os judeus depois Deus se revela e mostra, ele é Javé. Mas é preciso entrar no mistério da Santíssima Trindade. E entrar no mistério da Santíssima Trindade, nós vamos ver que é um Deus em três pessoas. Até então, os judeus, no caso, eles tinham o entendimento do Deus ali do Antigo Testamento, que chamou Moisés para conduzir o povo pelo deserto, aquele que precipitou no mar o faraó e os seus cavaleiros, e o povo passou a pé enxuto, que foi a Páscoa dos judeus. Então, todas as vezes que se via um judeu se referindo a Deus, eles estavam se referindo a Javé, ao Pai, o Criador de todas as coisas, mas entender que existia uma outra pessoa, que era Jesus, e mais outra pessoa, que era o Espírito Santo, eles não tinham essa concepção. É por isso que Filipe aqui no caso está dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas com a encarnação do Verbo, ou seja, na hora que o anjo Gabriel, ele desce do céu,
e ele entra em diálogo com a Virgem Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E ali, o anjo Gabriel, naquele diálogo com Nossa Senhora, começa a falar para ela que ela seria a mãe do Altíssimo, filho do Altíssimo, dizendo para ela que o reino dele não terá fim. Até Nossa Senhora ainda não tinha a compreensão da questão da Santíssima Trindade. E naquele momento em que Nossa Senhora ela diz o sim, aí a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava oculta na questão da revelação para os judeus, ali começa a revelação. Então, existe o Pai, mas também tem o Filho, e depois o Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta o Espírito Santo. Que nós estamos agora nesse período pascal, e daqui a algumas semanas à frente nós iremos comemorar o dia que o Espírito Santo vem sobre a igreja, mas lembrando que ali nas aparições de Jesus ele entra no cenáculo. Isso aconteceu no segundo domingo da Páscoa, e ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, que ele havia prometido também aos apóstolos. Então nós agora estamos diante desse mistério que Filipe ainda não conseguiu entender. Por isso que Jesus responde para ele: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Aí veja o que é que Jesus disse para Filipe: quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Jesus continua dizendo para ele: não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Está falando de uma união existente entre ele e o Pai, que depois nós vamos ver o Espírito Santo também. Esse mistério da Santíssima Trindade, aqui está a base, meus irmãos, do conhecimento do Deus uno e trino, e que nós, católicos, nós temos porque foi revelado. Se você for ver as religiões pagãs, estudar as religiões pagãs, eles mostram as suas diversas divindades. São muitas divindades. Olha lá os romanos, os gregos, os persas, e assim por diante. Os egípcios, muitas divindades. Para cada coisa, uma divindade. Se estava relacionado à criação, uma divindade. A fertilidade, uma outra divindade. A força, uma outra divindade. A caça, uma outra divindade. Muitas, milhares de divindades. Isso que São Paulo, quando ele chega lá em Atenas, ele vê um monte de divindades. E ali ele diz que tinha uma divindade que não tinha nome, ele disse: é essa divindade que eu quero me referir, que eu quero falar para vocês, para mostrar nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Paulo vai entrar mais uma vez no mistério da Santíssima Trindade. Um Deus único em três pessoas. Nós adoramos, nós servimos um Deus só. A sua essência é um Deus só. A
sua natureza é um Deus só. Mas em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem vê Jesus, vê o Pai. Nós iremos contemplar a Santíssima Trindade quando nós passarmos desta vida para outra, e se levarmos uma vida santa, e é o que nós esperamos, levemos uma vida santa, e aí nós iremos contemplar a Santíssima Trindade na eternidade. Mas, como diz o início do Evangelho de hoje, para nós chegarmos ao Pai, nós chegamos ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Jesus estava ali, nós víamos as ações de Deus e tudo mais, mas a gente, naquelas ações, estava sempre mostrando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento ele vai nos apontando, ele vai nos levando a Jesus, aquele que viria e veio para nos redimir. É interessante lá no livro do Gênesis, quando Abraão ele é provado por Deus e Deus pede que Isaac seja oferecido em sacrifício. Aí quando quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, Isaac fala para o pai: pai, a lenha está aqui para o sacrifício, mas cadê a vítima? Ou seja, cadê o animal que será oferecido como sacrifício? Aí Abraão fala: Deus proverá, meu filho. Olha, essa frase, ela é muito importante, porque quando Abraão diz, Deus proverá, meu filho, aqui Abraão, sem saber, já está projetando para Jesus Cristo. Aí no momento que Abraão vai matar Isaac, aí Deus diz, não faça isso. Vem um anjo e fala, não faça isso. E ali tem um animal que é oferecido. Então, Isaac, que era a vítima que Deus havia pedido, ele acaba não sendo morto e é colocado um animal. Quando Abraão diz, Deus proverá, aí, meus irmãos, é o que nós comemoramos aí nesses dias, quando Jesus é oferecido, imolado na cruz. Ele é a vítima, aquela vítima que Abraão havia falado. Deus proverá, meu filho. E Deus, ele proveu para a humanidade, para todos nós, a verdadeira vítima que deveria ser oferecida em sacrifício. E quem é essa vítima? Jesus, que agora ele está falando simplesmente aqui para ele está falando aqui no caso para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então não há salvação que seja fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vê a questão realmente desse mistério de que as outras religiões estavam oferecendo sacrifícios de animais, e esses animais jamais iriam nos redimir, jamais iriam nos salvar. A única forma de salvação mesmo, para que todos fossem redimidos do pecado lá dos nossos pais, teria que ser Deus. Então a Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade vem, e é por isso que agora Jesus pode dizer no Evangelho de hoje, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, as religiões que não são cristãs, elas terão que se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vítima, ele é o intercessor que nos redime. É ele que pede ao Pai pela nossa salvação. Quando ele está na cruz, ele fala ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele morre, aí o sacrifício é oferecido, o verdadeiro sacrifício. Então, o nosso olhar precisa estar voltado para quem? Para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que é inadmissível que um católico ele largue a Igreja Católica para ir para alguma seita ou ir para outro tipo de religião. Porque até então essas religiões, os sacrifícios que eles ofereciam e tudo, eles ainda estavam num plano de idolatria. Mas quando Deus começa a se revelar a Abraão, Gênesis capítulo 12, e depois nós vemos toda a história da salvação, até chegar nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que a única forma agora de chegar ao Pai é por meio de Jesus Cristo. Porque é Jesus que está falando. A Páscoa, a morte de Jesus, ou melhor dizendo, a encarnação de Jesus, a sua morte na cruz e a ressurreição nos leva a esta base sólida. Aqui eu repito, esta base sólida de que nós não temos como chegar ao Pai se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica. Então nos voltemos, meus irmãos, para Jesus. Não vamos ficar procurando Deus em outros lugares. Você quer chegar ao Pai? É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então leia a Sagrada Escritura, abra o seu coração. Aqueles que não são batizados, que conheçam melhor para serem batizados. E aí nós entramos no caminho da salvação. Vocês estão entendendo o que nosso Senhor ele está falando aqui? Diante dessa pergunta que é feita, que Filipe faz e que Jesus responde: nós cremos. Aí Jesus: não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não a digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Meus irmãos, que esse conhecimento, que essa revelação que Jesus nos dá hoje, nos leve cada vez mais ao conhecimento deste grande mistério da Santíssima Trindade. E eu me alegro por você, porque você é católico, e a base da religião católica está no mistério da Santíssima Trindade. Que nós nos voltemos então para Deus, que Nossa Senhora nos ajude nesta fidelidade e que nos voltemos ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, que São Filipe e São Tiago, que deram a vida por esta verdade, interceda por nós. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.